Você já sentiu lágrimas brotarem de seus olhos durante a Santa Comunhão, sem conseguir explicar por que isso acontecia? Já vivenciou aquele momento sagrado em que, ao receber o corpo de Cristo, seu coração se encheu de uma emoção inexplicável que transbordou pelos seus olhos, deixando você confuso sobre o significado daquelas lágrimas? Se você já passou por essa experiência profundamente espiritual, ou conhece alguém que já viveu isso, precisa saber que existe uma explicação divina para esse fenômeno que toca milhões de católicos ao redor do mundo. Padre Pio, um dos maiores místicos da Igreja Católica, revelou segredos espirituais sobre essas lágrimas que podem transformar completamente sua compreensão sobre a Santa Comunhão e sua relação íntima com Jesus Cristo. Este ensinamento extraordinário que você está prestes a descobrir não apenas esclarecerá o mistério por trás dessas lágrimas sagradas, mas também revelará como elas são um dos maiores sinais de graça que Deus pode conceder a uma alma durante a Eucaristia. Padre Pio, conhecido por suas visões místicas e pelos estigmas que carregava, viveu de forma tão intensa a realidade da presença real de Cristo na Eucaristia que suas experiências se tornaram fonte de ensinamento para toda a Igreja. Durante décadas, celebrando a Santa Missa, ele testemunhou e ensinou sobre os sinais divinos que se manifestam na alma dos fiéis durante este sacramento sublime. Suas palavras sobre as lágrimas na comunhão revelam verdades espirituais que podem mudar para sempre a forma como você participa deste momento sagrado. A verdade é que milhões de católicos pelo mundo inteiro experimentam essas lágrimas durante a comunhão, mas poucos compreendem seu verdadeiro significado espiritual. Muitos se sentem envergonhados, confusos ou até mesmo questionam se estão fazendo algo errado ao chorar diante do altar. Outros tentam controlar essas lágrimas, pensando que demonstram fraqueza ou que podem atrapalhar os demais fiéis. No entanto, Padre Pio ensinou que essas reações emocionais durante a comunhão são, na verdade, manifestações da graça divina operando profundamente na alma humana. Elas representam o encontro mais íntimo possível entre a criatura e seu Criador. Um momento em que a presença real de Jesus Cristo toca de forma tão intensa o coração do fiel que as emoções transbordam naturalmente. Antes de revelar os 3 pilares fundamentais que Padre Pio ensinou sobre essas lágrimas sagradas, você precisa compreender que estamos falando de um fenômeno espiritual milenar que atravessa gerações de santos e místicos. Santo Agostinho já dizia que as lágrimas são o sangue da alma, e essa sabedoria se aplica perfeitamente ao que acontece durante a Santa Comunhão. Quando você recebe o corpo e o sangue de Cristo, não está apenas participando de um ritual simbólico, mas está experimentando um encontro real e substancial com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse encontro divino é tão poderoso que pode provocar reações físicas, emocionais e espirituais que vão muito além da compreensão humana comum. As lágrimas que brotam neste momento não são sinais de fraqueza, mas sim expressões da própria linguagem da alma comunicando-se com seu Deus. A doutrina católica é absolutamente clara quando afirma que, após a consagração realizada pelo sacerdote durante a Santa Missa, o pão e o vinho se transformam verdadeiramente no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Esta não é uma presença simbólica ou uma lembrança espiritual, mas a presença real, substancial e total do próprio Jesus ressuscitado, que se entrega completamente a cada fiel que se aproxima do altar para recebê-lo. Padre Pio compreendia essa verdade de fé de forma tão profunda que muitas vezes entrava em êxtase durante a celebração da missa, especialmente no momento da consagração e da comunhão. Ele costumava dizer que a terra poderia sobreviver sem o sol, mas não sem a Santa Missa, demonstrando sua total convicção sobre a realidade da presença eucarística de Cristo. Quando você se aproxima para receber a comunhão, está prestes a experimentar o encontro mais íntimo possível com Jesus Cristo enquanto ainda vive nesta terra. Imagine a magnitude desse momento. O mesmo Jesus que caminhou pelas estradas da Galileia, que multiplicou os pães, que curou os enfermos, que morreu na cruz e ressuscitou glorioso, esse mesmo Jesus se faz presente de forma real e total na pequena hóstia consagrada que você está prestes a receber. Padre Pio ensinava que nossa alma, criada à imagem e semelhança de Deus,
possui uma capacidade natural de reconhecer a presença divina, mesmo quando nossa mente consciente não consegue compreender plenamente o que está acontecendo. É por isso que muitas pessoas sentem uma emoção inexplicável, um calor no coração, arrepios pelo corpo, ou mesmo lágrimas espontâneas ao receberem a Santa Comunhão. Essas reações físicas e emocionais não são coincidências nem produtos de autossugestão, mas respostas naturais da alma humana quando ela entra em contato direto com a divindade. Padre Pio frequentemente testemunhava que durante suas comunhões experimentava sensações tão intensas que seu corpo não conseguia conter a emoção espiritual que o invadia. Ele chorava, tremia e às vezes precisava de longos momentos de silêncio após receber a Eucaristia para conseguir se recuperar da intensidade desse encontro divino. Seus biógrafos relatam que muitas vezes ele permanecia em oração por horas após a missa, ainda absorvendo as graças recebidas durante a comunhão. Essas experiências não eram privilégio exclusivo de sua santidade, mas exemplos do que pode acontecer com qualquer fiel que se aproxima da Eucaristia com fé verdadeira e coração aberto. A presença real de Cristo na Eucaristia é tão poderosa que pode tocar cada fibra do nosso ser, corpo, alma e espírito. Quando Jesus entra literalmente dentro de você através da comunhão, ele não permanece passivo, mas age ativamente em sua alma, curando feridas emocionais, perdoando pecados, fortalecendo virtudes e derramando graças específicas que você precisa naquele momento de sua vida. Padre Pio ensinava que Jesus nunca vem até nós de mãos vazias na comunhão, mas sempre traz consigo exatamente aquilo que nossa alma mais necessita, mesmo que não tenhamos consciência disso. Às vezes, ele vem como médico para curar nossas dores interiores, outras vezes como consolador para aliviar nossas tristezas, outras como mestre para nos ensinar, e frequentemente como amigo íntimo para simplesmente estar conosco em nossa solidão. Essas diferentes formas de presença de Jesus podem provocar diferentes tipos de lágrimas, de cura, de consolação, de aprendizado ou de amor puro. Padre Pio identificou 3 tipos principais de lágrimas que podem brotar durante a Santa Comunhão, cada uma delas revelando um aspecto específico da ação de Deus na alma do fiel. O primeiro tipo são as lágrimas de arrependimento, que surgem quando a alma, na presença da santidade absoluta de Cristo, toma consciência de sua própria pequenez e das falhas que cometeu. Essas não são lágrimas de desespero ou condenação, mas de reconhecimento humilde da misericórdia infinita de Deus, que mesmo conhecendo todos os nossos pecados e imperfeições, ainda assim se digna a vir habitar em nosso coração através da comunhão. Padre Pio costumava dizer que não temas se choras diante de Jesus, é tua alma que fala com ele, incentivando os fiéis a não se envergonharem dessas lágrimas de contrição, pois elas são sinais de que o Espírito Santo está operando uma purificação profunda no interior da pessoa. O segundo tipo são as lágrimas de gratidão, que brotam quando a alma compreende verdadeiramente a grandeza do dom que está recebendo na Eucaristia. Quantos bilhões de seres humanos já viveram e morreram neste planeta sem ter a oportunidade de receber Jesus na Santa Comunhão? Quantas pessoas hoje desejam ardentemente participar deste sacramento, mas não podem por diversos impedimentos? Quando você toma consciência de que foi escolhido por Deus para receber o maior tesouro do céu e da terra, que é o próprio Jesus Cristo, seu coração não pode conter tamanha gratidão, e ela transborda naturalmente através das lágrimas. Padre Pio ensinava que essas lágrimas de gratidão são como pérolas preciosas diante de Deus, pois elas demonstram que a alma reconhece e valoriza adequadamente o dom recebido, não o tomando como algo comum ou rotineiro. O terceiro tipo são as lágrimas de amor puro, aquelas que surgem do encontro íntimo entre duas pessoas que se amam profundamente, você e Jesus. Assim como duas pessoas apaixonadas podem chorar de emoção ao se encontrarem após uma longa separação, sua alma pode chorar de amor ao encontrar-se com Jesus na comunhão, especialmente se você passou por períodos de afastamento da fé, de dificuldades espirituais ou simplesmente de saudade da presença divina. Padre Pio experimentava frequentemente essas lágrimas de amor durante suas comunhões e testemunhava que elas eram como uma conversa silenciosa entre sua alma e Jesus, uma comunicação de amor que dispensava palavras. Ele ensinava que quando uma pessoa chora de amor durante a comunhão, está vivenciando um pequeno antegosto do que será o encontro definitivo
definitivo com Cristo no céu, quando toda a separação cessar para sempre. Se você se identifica com algum desses tipos de lágrimas, se já experimentou ou deseja experimentar essa graça durante a comunhão, escreva nos comentários: estou pronto para receber essa bênção. E se inscreva neste canal para continuar descobrindo os ensinamentos profundos de Padre Pio sobre a vida espiritual. Não deixe que a vergonha ou o constrangimento impeçam você de viver plenamente esses momentos de graça que Deus deseja conceder através da Eucaristia. Lembre-se de que você não está sozinho nessa experiência. Milhões de católicos ao longo da história já choraram diante do altar, desde simples fiéis até grandes santos canonizados pela Igreja. Suas lágrimas durante a comunhão podem ser o início de uma transformação espiritual profunda em sua vida, um sinal de que Deus está agindo de forma especial em sua alma e deseja levá-lo a um patamar mais elevado de santidade e intimidade com Ele. A tradição espiritual católica reconhece há séculos o que é conhecido como dom das lágrimas, um carisma especial concedido por Deus a certas almas que experimentam com frequência esse tipo de emoção espiritual durante a oração e os sacramentos. Santa Teresa d'Ávila, uma das maiores místicas da Igreja, descrevia essas lágrimas como graça da contemplação, explicando que elas surgem quando a alma é elevada a um estado de oração mais profundo, onde a presença de Deus se torna quase palpável. São Domingos. Sávio, o jovem santo educado por São João Bosco, frequentemente chorava de alegria ao receber a Eucaristia, demonstrando que esse fenômeno não está restrito apenas aos adultos, mas pode tocar corações de qualquer idade que estejam verdadeiramente abertos à ação divina. Santa Faustina Kowalska, a vidente da Divina Misericórdia, relatava em seu diário espiritual que durante suas comunhões experimentava lágrimas intensas ao contemplar a misericórdia infinita de Cristo se derramando sobre ela e sobre toda a humanidade. Esses exemplos santos nos mostram que as lágrimas durante a comunhão não são fenômenos isolados ou experiências excepcionais reservadas apenas a algumas pessoas especiais, mas manifestações normais da vida espiritual intensa. Padre Pio ensinava que qualquer católico, independentemente de seu nível de santidade ou conhecimento teológico, pode ser agraciado com essas lágrimas sagradas, desde que se aproxime da Eucaristia com fé sincera e coração humilde. Ele costumava orientar os fiéis a não buscarem essas lágrimas como um fim em si mesmo, pois elas são dons gratuitos de Deus que não podem ser forçados nem merecidos por esforço humano, mas sim acolhê-las com gratidão quando elas se manifestarem espontaneamente. A chave está em manter-se sempre disponível à ação de Deus, preparando o coração através da oração, da confissão regular, do jejum e da caridade fraterna. O que torna essas lágrimas verdadeiramente especiais não é apenas a emoção em si, mas os frutos espirituais que elas produzem na vida da pessoa. Padre Pio observava que aqueles que experimentavam regularmente essas lágrimas durante a comunhão demonstravam maior fervor na vida de oração, mais compaixão pelos necessitados, maior paciência nas dificuldades e um amor crescente pela palavra de Deus e pelos ensinamentos da Igreja. Essas lágrimas atuam como um batismo interior que lava não apenas os pecados, mas também as mágoas, os ressentimentos, as ansiedades e todos os sentimentos negativos que podem estar perturbando a paz da alma. É como se Jesus, presente na Eucaristia, realizasse uma limpeza profunda do coração, removendo tudo aquilo que impede a pessoa de viver em plena comunhão com Deus e com os irmãos. Muitas vezes, essas lágrimas vêm acompanhadas de inspirações específicas, orientações interiores ou resoluções santas que surgem espontaneamente no coração durante ou logo após a comunhão. Padre Pio incentivava os fiéis a prestarem atenção a esses movimentos interiores que podem acompanhar as lágrimas, pois frequentemente eles contêm mensagens importantes que Jesus deseja comunicar pessoalmente a cada alma. Pode ser uma inspiração para perdoar alguém que havia ferido você, um chamado para praticar determinada virtude com mais empenho, uma orientação sobre uma decisão importante que você precisa tomar, ou simplesmente uma confirmação do amor incondicional que Cristo tem por você. Essas comunicações divinas não acontecem através de vozes audíveis ou visões extraordinárias, mas através de certezas interiores suaves e profundas que se imprimem no coração durante esses momentos de intensa união com Cristo na Eucaristia.
É fundamental compreender a diferença entre as lágrimas que surgem genuinamente da ação da graça divina e aquelas que podem ser resultado apenas de emoções humanas naturais, ou até mesmo de fatores psicológicos. Padre Pio, com sua profunda sabedoria espiritual e experiência no acompanhamento de almas, ensinava critérios específicos para discernir a autenticidade dessas lágrimas espirituais. As lágrimas verdadeiramente oriundas da graça divina durante a comunhão são sempre acompanhadas de uma paz interior profunda, mesmo que inicialmente possam vir misturadas com outras emoções. Elas não deixam a pessoa agitada, ansiosa ou perturbada, mas ao contrário, produzem uma serenidade e tranquilidade que permanecem por muito tempo após a celebração da missa. Essas lágrimas autênticas também conduzem invariavelmente a um maior amor por Cristo, pela Igreja, pelos sacramentos e pelos irmãos, manifestando-se em atos concretos de caridade e crescimento nas virtudes cristãs. Por outro lado, lágrimas que surgem apenas de emoções humanas, embora não sejam necessariamente ruins, tendem a ser mais superficiais e passageiras, não produzindo os mesmos frutos espirituais duradouros. Podem ser resultado de nostalgia, de música emocionante, da atmosfera solene da igreja, de preocupações pessoais, ou mesmo de condições físicas como cansaço ou sensibilidade emocional natural da pessoa. Padre Pio orientava que não devemos desprezar essas lágrimas puramente humanas, pois elas também podem ser oferecidas a Deus como expressão de nossa humanidade, mas não devemos confundi-las com manifestações sobrenaturais da graça. O discernimento adequado se faz através da observação dos frutos. As lágrimas divinas sempre produzem crescimento espiritual, maior união com Deus, paz interior duradoura e impulso para a santidade, enquanto as lágrimas meramente emocionais podem até mesmo deixar a pessoa mais perturbada ou confusa. Um critério especialmente importante que Padre Pio utilizava para discernir a autenticidade das lágrimas espirituais era observar se elas conduziam a pessoa a uma oração mais profunda e a uma vida sacramental mais intensa. Quando as lágrimas durante a comunhão são verdadeiramente inspiradas pelo Espírito Santo, elas naturalmente impulsionam o fiel a buscar mais momentos de oração pessoal, a participar com maior frequência da Santa Missa, a valorizar mais o sacramento da confissão e a ter sede da palavra de Deus através da leitura espiritual e do estudo da doutrina católica. Essas lágrimas também costumam vir acompanhadas de um desejo crescente de reparação pelos próprios pecados e pelos pecados do mundo, manifestando-se em práticas penitenciais voluntárias, jejuns oferecidos com amor e maior dedicação às obras de misericórdia corporais e espirituais. Padre Pio alertava também que o demônio, sendo o grande imitador de Deus, às vezes pode tentar produzir emoções falsas ou exageradas durante os momentos sagrados, com o objetivo de confundir a alma ou levá-la ao orgulho espiritual. Por isso, é essencial manter sempre a humildade e a simplicidade, nunca considerando-se superior aos outros por causa dessas experiências espirituais, nem buscando publicidade ou reconhecimento por causa delas. As verdadeiras lágrimas da graça divina sempre conduzem à humildade, ao reconhecimento da própria pequenez diante de Deus e ao desejo de servir os irmãos com maior caridade. Se uma pessoa começa a se sentir especial, escolhida de forma exclusiva ou superior aos outros católicos por causa de suas lágrimas durante a comunhão, isso pode ser um sinal de que o orgulho está se infiltrando na experiência, requerendo maior discernimento e orientação espiritual adequada. Quando Deus concede a graça das lágrimas durante a Santa Comunhão, é importante saber como responder adequadamente a esse dom divino para que ele possa produzir todos os frutos espirituais que Deus deseja conceder. Padre Pio orientava, em primeiro lugar, que nunca devemos nos envergonhar dessas lágrimas ou tentar controlá-las artificialmente por medo do que outras pessoas possam pensar. Essa vergonha ou constrangimento pode bloquear a ação da graça e impedir que Deus complete a obra que deseja realizar em nossa alma naquele momento sagrado. As lágrimas diante de Jesus são sempre sinais de humildade e reconhecimento de nossa dependência total de Deus, virtudes que devem ser cultivadas e não reprimidas. Padre Pio costumava dizer que se Jesus não se envergonhou de chorar diante do túmulo de Lázaro, demonstrando sua humanidade e compaixão,
muito menos devemos nós nos envergonhar de chorar diante dele na Eucaristia, demonstrando nossa humanidade necessitada de sua divindade. O segundo aspecto fundamental é manter o foco exclusivamente em Jesus durante esses momentos de lágrimas, evitando qualquer distração com o que está acontecendo ao redor ou com as possíveis reações de outras pessoas presentes na igreja. Padre Pio ensinava que esses momentos de intensa comunhão com Cristo são preciosos demais para serem desperdiçados com preocupações externas ou constrangimentos sociais. É o momento de permitir que a alma se comunique livremente com Jesus, seja através de palavras de agradecimento, de pedidos de perdão, de súplicas por necessidades específicas, ou simplesmente permanecendo em silêncio amoroso na presença do amado. Muitas vezes as lágrimas são a própria oração, uma linguagem do coração que dispensa palavras e que Jesus compreende perfeitamente, pois ele próprio experimentou lágrimas durante sua vida terrena e sabe interpretá-las como expressões autênticas do amor humano. Padre Pio orientava também que devemos oferecer conscientemente essas lágrimas a Jesus como um presente de amor, transformando-as em uma forma de oração contemplativa e de união espiritual. Assim como Santa Maria Madalena ofereceu suas lágrimas para lavar os pés de Jesus, podemos oferecer nossas lágrimas eucarísticas como expressão de nosso amor, arrependimento, gratidão ou súplica. Essas lágrimas, quando oferecidas com consciência e amor, tornam-se participação real no mistério pascal de Cristo, unindo nossos sofrimentos, alegrias e emoções ao sacrifício redentor que se atualiza em cada Santa Missa. É uma forma muito bela de viver o que São Paulo ensina quando diz que devemos completar em nossa carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, oferecendo toda a nossa humanidade, incluindo nossas lágrimas, como contribuição pessoal para a salvação do mundo. O aspecto mais importante, segundo o Padre Pio, é permitir que essas lágrimas se transformem em mudanças concretas na vida cotidiana após a celebração da missa. As lágrimas durante a comunhão não devem ser um fim em si mesmas, mas um meio através do qual Jesus purifica, fortalece e orienta nossa alma para vivermos com maior santidade nos dias seguintes. Se você chorou de arrependimento durante a comunhão, deve buscar viver com maior empenho os propósitos de conversão que nasceram em seu coração. Se chorou de gratidão, deve expressar essa gratidão através de atos concretos de caridade e generosidade para com os necessitados. Se chorou de amor por Jesus, deve alimentar esse amor através da oração diária, da leitura espiritual e do testemunho cristão corajoso em seus ambientes de convivência. Padre Pio costumava dizer que as lágrimas da comunhão são como sementes plantadas por Jesus em nossa alma, mas que precisam ser regadas diariamente com nossa cooperação livre e generosa para produzirem os frutos de santidade que Deus espera de cada um de nós. A Sagrada Escritura oferece múltiplos exemplos e ensinamentos que fundamentam e esclarecem o significado espiritual das lágrimas na vida de oração e na relação íntima com Deus. O Salmo 56 contém uma das passagens mais belas sobre esse tema, quando o salmista declara com confiança: "Minhas lágrimas estão em teu odre, Senhor", indicando que Deus não apenas conhece cada lágrima que derramamos, mas as recolhe cuidadosamente como algo precioso diante dele. Essa imagem poética revela que nossas lágrimas, especialmente aquelas derramadas em contextos espirituais como a Santa Comunhão, não se perdem no vazio, mas são valorizadas por Deus como expressões autênticas de nossa alma. Padre Pio meditava frequentemente sobre essa passagem, ensinando que cada lágrima derramada diante de Jesus na Eucaristia é como uma pérola que ele recolhe amorosamente e transforma em graças específicas para a nossa vida espiritual e para as necessidades de nossas famílias e comunidades. No Evangelho de São Lucas, encontramos o relato emocionante da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas na casa de Simão, o fariseu. Este episódio evangélico é particularmente relevante para compreendermos o valor das lágrimas durante a comunhão, pois mostra como Jesus não apenas aceita, mas valoriza profundamente as lágrimas que brotam do amor e do arrependimento sincero. Quando Simão criticou interiormente a atitude da mulher, Jesus defendeu suas lágrimas e as interpretou como sinais de grande amor, declarando: "Por isso te digo, seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama." Padre Pio via nessa passagem uma profecia do que aconteceria na Santa Comunhão ao longo dos séculos.
almas pecadoras se aproximando de Jesus com lágrimas de amor e arrependimento, e sendo por ele perdoadas e purificadas através desse encontro íntimo eucarístico. O apóstolo São Paulo, em seus escritos, também faz referência ao valor espiritual das lágrimas na vida cristã. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19, Paulo declara que serviu ao Senhor com lágrimas e provações, mostrando que as lágrimas não são sinais de fraqueza na vida espiritual, mas podem ser expressões de zelo apostólico, compaixão pelos irmãos e profunda união com o sofrimento redentor de Cristo. Padre Pio identificava suas próprias lágrimas durante a celebração da Santa Missa com essa experiência paulina, compreendendo que suas emoções durante a Eucaristia o uniam misticamente ao coração apostólico da Igreja e ao desejo ardente de salvação de todas as almas. Ele ensinava que quando choramos durante a comunhão, não estamos apenas vivendo uma experiência pessoal, mas nos unindo ao grito silencioso de toda a humanidade que busca a Deus, muitas vezes sem saber que o está buscando. Jesus próprio, durante sua vida terrena, ofereceu o exemplo supremo do valor espiritual das lágrimas quando chorou diante do túmulo de Lázaro, demonstrando que mesmo a pessoa mais santa pode e deve expressar suas emoções profundas diante das realidades humanas de sofrimento, morte e separação. Padre Pio meditava sobre esse episódio evangélico para compreender que, se o próprio Jesus não se envergonhou de chorar publicamente, movido pela compaixão e pelo amor, muito menos devemos nós nos envergonhar das lágrimas que brotam durante nossa comunhão com Ele na Eucaristia. Essas lágrimas de Jesus diante da morte de Lázaro prefiguram, de certa forma, as lágrimas que ele continua derramando misticamente sobre a humanidade ferida através dos corações sensíveis daqueles que o recebem na Santa Comunhão. Quando você chora ao receber Jesus na Eucaristia, pode estar participando das próprias lágrimas de Cristo sobre as dores e necessidades do mundo atual. Padre Pio ensinava que existe uma diferença fundamental entre experimentar lágrimas durante a comunhão e permitir que essas lágrimas se tornem verdadeiramente transformadoras na vida espiritual cotidiana. Muitas pessoas podem se emocionar durante a Santa Missa, inclusive derramando lágrimas sinceras, mas depois voltam para casa e retomam exatamente os mesmos padrões de comportamento de antes, como se nada tivesse acontecido durante aquele encontro íntimo com Jesus na Eucaristia. Padre Pio alertava que isso representa um desperdício terrível da graça divina, pois Jesus não se faz presente na comunhão apenas para nos proporcionar momentos emocionais agradáveis, mas para nos transformar progressivamente em santos, em pessoas cada vez mais parecidas com Ele em pensamentos, palavras e ações. As lágrimas durante a comunhão devem ser como catalisadores espirituais que aceleram e aprofundam nosso processo de conversão e crescimento na vida cristã. A primeira transformação que deve ocorrer após uma experiência profunda de lágrimas durante a comunhão é o fortalecimento da vida de oração pessoal e familiar. Quem verdadeiramente experimentou a doçura da presença de Jesus na Eucaristia, naturalmente sentirá sede de prolongar esse encontro através de momentos diários de oração, seja através do terço, da leitura espiritual, da meditação dos mistérios da fé, ou simplesmente de conversas íntimas com Jesus durante as atividades cotidianas. Padre Pio costumava dizer que a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus, e ensinava que as lágrimas da comunhão são como convites pessoais que Jesus faz para aprofundarmos nossa intimidade com Ele através da oração constante. Uma alma que chora de amor durante a comunhão, mas não sente necessidade de orar durante a semana, provavelmente não compreendeu adequadamente o significado daquelas lágrimas. A segunda transformação essencial é o crescimento na prática da caridade fraterna, especialmente para com os mais necessitados e sofredores. Jesus presente na Eucaristia é o mesmo Jesus que se identificou com os pobres, os doentes, os prisioneiros e todos os que sofrem, declarando que tudo o que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Padre Pio ensinava que as lágrimas durante a comunhão devem sensibilizar nosso coração para as lágrimas dos irmãos que choram de dor, de fome, de solidão, de desespero, fazendo com que nos tornemos instrumentos concretos da misericórdia de Cristo no mundo.
Ele próprio demonstrava essa coerência através de sua intensa dedicação aos doentes no hospital que fundou, mostrando que sua vida mística estava indissociavelmente ligada ao serviço caritativo. Quem chora de gratidão ao receber Jesus na comunhão deve expressar essa gratidão socorrendo Jesus, que sofre nos irmãos necessitados. A terceira transformação fundamental é o fortalecimento da fidelidade à doutrina e aos ensinamentos da Igreja Católica, mesmo quando eles contrariam as tendências do mundo atual ou exigem sacrifícios pessoais significativos. Padre Pio era inflexível na defesa da ortodoxia católica e ensinava que as lágrimas durante a comunhão devem produzir maior amor pela verdade revelada por Cristo e transmitida fielmente pela Igreja ao longo dos séculos. Uma pessoa que verdadeiramente encontrou Jesus na Eucaristia não pode permanecer indiferente aos ensinamentos morais da Igreja sobre a família, a sexualidade, a justiça social, a defesa da vida desde a concepção até a morte natural e todos os demais aspectos da doutrina católica. As lágrimas da comunhão devem fortalecer nossa coragem para viver e testemunhar integralmente a fé católica, mesmo quando isso implica incompreensão, críticas ou perseguições por parte do mundo secularizado. Chegamos ao final desta revelação sobre o profundo ensinamento de Padre Pio acerca das lágrimas durante a Santa Comunhão, mas na verdade este é apenas o início de uma jornada espiritual que pode transformar completamente sua experiência eucarística e sua vida cristã. Tudo o que foi compartilhado aqui não são apenas conhecimentos teóricos sobre espiritualidade, mas verdades vivas que podem ser experimentadas por você já na próxima vez que participar da Santa Missa e se aproximar para receber o corpo de Cristo. Padre Pio viveu e ensinou essas realidades não como especulações místicas distantes da vida comum, mas como possibilidades reais abertas a todo católico que deseje aprofundar sua união com Jesus Cristo através dos sacramentos. Suas palavras sobre as lágrimas eucarísticas são convites concretos para você viver uma espiritualidade mais autêntica, profunda e transformadora, permitindo que cada comunhão se torne verdadeiramente um encontro pessoal e íntimo com o Salvador. A partir de agora, quando você se dirigir ao altar para receber a Santa Comunhão, lembre-se de que está prestes a viver o momento mais sagrado possível na Terra, o encontro real e substancial com Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que se entrega totalmente a você por amor infinito. Não se aproxime de forma rotineira ou mecânica, mas com a consciência viva de que está participando do maior mistério da fé cristã. Prepare seu coração através de uma confissão sincera, de momentos de oração antes da missa, de jejum eucarístico oferecido com amor, e principalmente cultive uma atitude interior de humildade, gratidão e abertura total à ação de Deus em sua alma. Se as lágrimas brotarem durante esse momento sagrado, acolha-as como dons preciosos de Deus, sem constrangimento nem tentativas de controle, permitindo que elas sejam expressões autênticas do diálogo amoroso entre sua alma e Jesus Cristo, presente na Eucaristia. Lembre-se sempre dos 3 pilares fundamentais que Padre Pio ensinou sobre essas lágrimas sagradas. Elas podem ser expressões de arrependimento sincero pelos pecados cometidos, manifestações de gratidão profunda pelo dom incomensurável da Eucaristia ou transbordamentos de amor puro no encontro íntimo com Cristo. Qualquer que seja o tipo de lágrimas que você venha a experimentar, saiba que elas são sinais de que sua alma está sendo tocada pela graça divina e que Deus está operando transformações profundas em sua vida espiritual. Não busque essas lágrimas como um fim em si mesmo, mas mantenha-se sempre disponível à ação do Espírito Santo, confiando que Deus conhece perfeitamente suas necessidades e concederá exatamente as graças que você precisa em cada momento de sua caminhada de fé. O mais importante não são as lágrimas em si, mas a conversão do coração e o crescimento na santidade que elas devem produzir em sua vida cotidiana. Não espere um momento perfeito para começar a viver mais intensamente sua espiritualidade eucarística. O momento de transformar sua participação na Santa Missa, através deste poderoso ensinamento de Padre Pio, é agora, já na próxima celebração eucarística de que você participar. Vá com fé renovada,
coração aberto e alma sedenta do encontro com Cristo, confiando que Ele jamais decepciona aqueles que o buscam sinceramente. Se você experimentar essas lágrimas sagradas, ofereça-as como presente de amor a Jesus, transforme-as em oração contemplativa e, principalmente, permita que elas se tornem força motriz para uma vida cristã mais autêntica, caridosa e santa. Que a Virgem Maria, Mãe da Eucaristia, interceda por você para que cada comunhão seja um passo a mais em direção à santidade, seguindo o exemplo luminoso de Padre Pio, que fez da Santa Missa o centro absoluto de sua existência e fonte de todas as graças extraordinárias que Deus concedeu através de sua intercessão. Que suas lágrimas durante a comunhão sejam sementes de uma transformação espiritual profunda que se estenda a toda a sua família e comunidade, fazendo de você um verdadeiro discípulo